O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de sair os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, caríssimas irmãs, nós estamos aqui hoje neste tempo tão gostoso e neste lugar tão gostoso também, para refletirmos este assunto que o evangelista Marcos nos convida no dia de hoje. Vamos entendê-lo para que fique mais fácil a nossa caminhada do dia de hoje. Nós vemos Jesus terminar a multiplicação dos pães, colocar os discípulos na barca e ficar, não ir com eles. Porque este é um processo que nós fazemos também. Por exemplo, hoje, com a Eucaristia. Ou seja, nós viemos na missa, mas cada um vai caminhar a sua vida no dia de hoje. Mas também o nosso dia a dia pode ter alguns problemas, algumas tribulações. E nessas tribulações vão trazendo uma certa insegurança, um certo medo, uma certa angústia na nossa vida. E aí nós nos colocamos de novo, retomando a Eucaristia e ao mesmo tempo pedindo a Deus que nos retire daquela angústia. A situação de hoje, os discípulos estavam angustiados dentro da barca, porque nem iam para frente, nem para trás. Mas ter a certeza de que Deus caminha conosco. Num primeiro momento parece assustador, que é o que acontece com Jesus, quando eles olham aquela pessoa andando sobre as águas, eles ficam assustados neste primeiro momento. Mas sabem que é Jesus, mas ficam assustados. E um segundo momento, quando ele entra dentro da barca. Vejam que ao entrar dentro da barca, o vento cessou. Então aquele momento que nos trazia angústia, ele cessa. Não que a angústia é ruim. A angústia também nos traz a perspectiva de cuidado, de atenção. Mas a angústia também nos coloca numa situação de não saber para onde ir. E quando Jesus entra na barca,
de novo ganha-se o sentido e a direção. O sentido de que Jesus caminha conosco. E quando precisamos, Ele entra conosco na barca. Para lembrar qual é o objetivo principal que estávamos fazendo. Ou seja, essa barca estava indo para onde? A nossa vida está indo para onde? Então, devemos lembrar que ela tem uma direção. E de vez em quando a gente balança um pouco o barco e o barco muda um pouco a direção. E aí automaticamente nós temos que retomar. E às vezes precisamos retomar com Jesus. Por isso que quando o vento cessa, portanto automaticamente o mar se acalma, a direção de novo é colocada para que esse barco caminhe. Então nós nos lembramos hoje que também nós temos que colocar a nossa direção, tendo sempre a certeza de que Deus está conosco. Quando na aparência nos sentimos sozinhos, nós percebemos que a calmaria vem. E aí eles ficam mais assustados ainda, porque eles reconhecem, mas não entendem por que aquilo aconteceu. Tanto é que o texto deixa claro que eles ficaram com mais dúvida ainda. Mas eles vão guardando isso para ir entendendo devagarzinho que Jesus é Deus e que Ele caminha conosco em todo instante. E às vezes nós colocamos essa dúvida no nosso coração. Jesus tem tanta coisa para fazer, tantos pedidos para atender. Será que Ele vai olhar para a minha necessidade, para a minha angústia, para a minha dor? Ela parece ser tão pequenininha diante de outras coisas. Então traz aquela dúvida também ao nosso coração. Mas perceber que Ele ora para cada um, como se cada um de nós fosse a única pessoa no mundo inteiro, no universo. Então Ele está atento à sua necessidade, ao seu pedido, à sua dor. Então a gente ter esta convicção de que Ele olha para mim porque eu sou especial para Ele, não porque eu tenho um número de RG, portanto eu sou um número. Para Ele eu sou uma pessoa que tem necessidades, e quando essas necessidades ficam obscuras pelo medo, pela angústia, pela dor, Ele vem, clareia tudo isso e me recoloca de novo como centro de cuidado dele próprio. Para que a gente não esqueça nunca que Jesus quer a felicidade de cada um de nós. Por isso Ele não mede esforço para que isto aconteça, ou seja, que a gente seja feliz. Mas a gente precisa ter esta clareza de que Ele caminha conosco, não nos abandona, não nos deixa inseguro, Ele só nos deixa caminhar. Tanto é que Ele entrou na barca, mas Ele não tomou a direção da barca. Ele só fez acalmar, para que você retome de novo as forças, retome de novo o sentido e a direção, ponha a mão no leme e direcione esta barca para onde ela deveria ir. Então, que cada um de nós aproveite este momento, que vocês que estão aqui e vocês que estão sintonizados conosco, aproveite esse momento para perceber se Jesus já entrou na sua barca ou se Ele não precisa entrar, porque está na direção certa.